Míssil ucraniano R-360 Netuno, o responsável pelo fim do cruzador russo Moskva. Logo depois que a Rússia tomou a península da vizinha, no Mar Negro, em 2014, uma empresa de defesa ucraniana usou um show de armas em Kiev para revelar seu mais recente projeto, um míssil de cruzeiro antinavio chamado Netuno. Além de uma grande produtora de tecnologia militar, a Ucrânia era também um exportador de armas significativo, com um legado de construção de mísseis e foguetes que remonta à era soviética. A Rússia já foi um importante mercado de exportação para essas armas do tipo. Entre 2016 e 2020, 1 em cada 5 exportações de armas ucranianas foi para a própria Rússia. O novo míssil chamou pouca atenção na época, mas agora está no centro das atenções, depois que um oficial de defesa dos Estados Unidos disse que as forças ucranianas usaram mísseis Netuno para atacar e afundar o navio de guerra russo Moskva, no Mar Negro. O ataque na quarta-feira, 13 de abril, marcou um grande impulso para a nação, não apenas para seu esforço de guerra, mas também para a indústria de armas local, mesmo que dependa de armas doadas por aliados ocidentais. O Netuno estava em desenvolvimento antes da Crimeia ser tomada e controlada totalmente pela Rússia, mas a captura do território ajudou a estimular a produção do míssil. A península abriga a principal base naval da vizinha e os sistemas de defesa costeira da era soviética, que antes protegiam o país de ataques ao longo do Mar Negro. O R-360 Netuno, de 5 metros de comprimento e 870 quilos, é baseado em um antigo míssil de cruzeiro soviético chamado KH-35, que havia sido produzido na cidade ucraniana de Kharkiv. A empresa que desenvolveu o míssil antinavio, a Launch Design Bureau, foi fundada em 65 e tinha uma longa história de projeto de mísseis soviéticos. O míssil Netuno tem 5 metros de comprimento e recebe propulsão através de seu motor MS-400 turbofan para percorrer distâncias de até 300 km através da sustentação aerodinâmica de aletas e barbatanas. O ataque de mísseis Netunos, com capacidade de carregar 150 kg de ogiva de alta fragmentação explosiva contra o Moskva, se tornou a primeira vez que a arma foi usada na prática. O incidente também sugere que o míssil de cruzeiro, que tem um alcance declarado de cerca de 190 a 200 milhas ou 300 km, pode escapar de sistemas de defesa antimísseis, como aos disponíveis a bordo do navio russo declaradamente afundado pelo próprio Ministério da Defesa russa. O navio Moskva foi equipado com radar de longo alcance e um sistema de defesa aérea do tipo S-300, projetado para fornecer proteção não apenas a si mesmo, mas ao resto da frota russa aérea e naval. Relatos de autoridades ucranianas sugerem que múltiplos drones aéreos Bayraktar, de fabricação turca, foram usados para distrair os sistemas de defesa durante o ataque. Autoridades ucranianas disseram ainda no ano passado que 4 países manifestaram interesse em importar sistemas e mísseis Netuno para uso próprio, com a Indonésia entre aqueles que podem receber o primeiro carregamento. A indústria ucraniana de sucesso em mísseis de cruzeiro reflete a importância da independência da nação no setor e mostra que o Brasil ainda precisa caminhar longos caminhos para colocar em serviços os mísseis em desenvolvimento na força terrestre, aérea e naval, como aos mísseis AVMTC, Mikla-BR e Mansup, para mostrar ao mundo o poder bélico brasileiro suficientemente para afastar ameaças sobre todo o território em todos os espectros lógicos. Há preocupações de que a Ucrânia não tenha armas suficientes neste momento. Em uma entrevista no ano passado, o diretor da Launch Design Bureau, Oleg Korostelov, disse que devido à falta de financiamento, sua empresa só poderia fornecer até 800 dos cerca de 2.000 mísseis solicitados pelos militares ucranianos. Para os ucranianos, se foram capazes de afundar o grande líder da frota russa no Mar Negro com seus próprios mísseis Netuno, isso é um motivo de orgulho, em primeiro lugar, e uma capacidade militar útil, pois eles serão capazes de manter a frota russa à distância.
Desde que a Rússia transfixou as fronteiras da vizinha em 24 de fevereiro, armas de fabricação estrangeira chegaram à Ucrânia. Entre elas estão armas anti-blindagem produzidas em solo americano, armas pequenas fabricadas na Europa e até sistemas antiaéreos projetados pela nação russa. Alguns ucranianos viram o naufrágio do Moskva como um momento chave para a indústria de armas domésticas. Pela primeira vez, um navio de guerra foi destruído por um míssil antinavio feito inteiramente na Ucrânia. Moscou disse apenas que um incêndio a bordo causou a detonação dos estoques de munição, levando à evacuação da tripulação. O navio afundou mais tarde por causa do mau tempo, enquanto era rebocado para o porto, disse o Ministério da Defesa. Porém, antes mesmo do anúncio feito pela Rússia, a Ucrânia havia declarado que seus mísseis atingiram um navio cruzador russo no Mar Negro, causando avarias importantes em um momento que não havia notícias sobre a situação da embarcação por parte dos russos. Na sexta-feira, o Ministério da Defesa da Rússia disse que atingiu a fábrica de Vyzar, na periferia da capital ucraniana Kiev. A fabricante estatal de armas da Ucrânia, Ukroboronprom, disse em um comunicado em seu site que a fábrica Vyzar estava envolvida na produção de mísseis Netuno e foguetes guiados com precisão Aldar, mais uma evidência de que o ataque ocorreu e incomodou consideravelmente toda a ala militar e executiva da grande nação russa. Agora o canal possui Pix para diminuir as dificuldades que estamos enfrentando com as restrições e monetização do YouTube. Doe qualquer valor para a chave Pix, canal.aramilitaroff@gmail.com. Veja agora imagens inéditas do Moskva interagindo e praticando exercícios navais conjuntos.